As crianças já podem ir para a salinha. Meus amados, a todos, aos convidados, a paz do Senhor a todos. Eu estava ali meditando no período de louvor e o tema da mensagem, um dos princípios é um clamor pelo avivamento. E os louvores, quando eles são cristocêntricos, eles exaltam ao Deus Criador e colocam o homem como necessitado, como mais necessitado. Esse sentimento deve existir todos os dias no nosso coração. Que aprove a Deus um dia nos escolher, que aprove a Deus o seu amor nos alcançou, pecadores, falhos, mas o sentimento que devemos ter no nosso coração é, Senhor, esse clamor, ele deve existir todos os dias. Senhor, opera na minha vida. Eu sou pó, sou necessitado, sou limitado, mas eu preciso da Tua graça sobre nós. É dentro deste tema que nós vamos ler o texto que está, a palavra do Senhor, profeta Abacuque, capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, a partir do verso 1. Abacuque, capítulo 3, verso 1. A versão que eu estou usando aqui é a NVI. A oração de um homem em meio ao caos. Abacuque, capítulo 3, verso 1 diz assim: a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da Tua fama, tremo diante dos Teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podemos estar sentados? Meus amados, como já iniciamos uma introdução, o tema dessa noite e a aplicação que nós vamos meditar fala sobre o avivamento. Falar de avivamento nos nossos dias é algo um pouco difícil, porque as pessoas entendem avivamento de uma forma diferente daquilo que a palavra, ou mesmo daquilo que a história ela nos mostra nos anos passados. Avivamento é algo que ela nasce no coração do homem. Avivamento não é algo produzido pelo homem, não está na agenda do homem, não é opção do homem, avivamento, mas sim é algo que vem de Deus para a igreja. E quando nós começamos a meditar no livro de Abacuque, ele, apesar de ser um livro pequeno, considerado um dos profetas menores do Velho Testamento, existem particularidades nesse livro que trazem para nós, que podem ser aplicados de uma forma muito intensa, muito presente para os nossos dias. Abacuque, a Bíblia não fala qual era a família de Abacuque, ou de que tribo era. Ela só nos mostra alguns detalhes que mostram claramente que este livro ele foi escrito aproximadamente no período pré-babilônico, antes de Israel ser levado cativo por Nabucodonosor. Interessante que o livro, ele fala, o livro de Abacuque, ele é diferente dos profetas, dos outros profetas, porque geralmente os outros profetas começam a questionar o povo
com relação ao seu pecado, com relação à situação que estava vivendo. Mas Abacuque, ele tem uma visão diferente. Naqueles dias, meus amados, o povo estava se corrompendo com o pecado. A injustiça, a idolatria, ela era algo muito evidente naqueles dias. E Abacuque, vendo aquela situação, a situação do seu povo, ele começa a questionar a Deus. Então, na verdade, se nós lermos o livro de Abacuque, é um questionamento do profeta para com Deus. E ele estava questionando exatamente o porquê que o seu povo, o porquê que os seus líderes estavam entrando na idolatria, estavam saindo do caminho que era o caminho de Deus, estavam se desviando da verdade, estavam muitas vezes blasfemando Deus, trazendo para si idolatrias. E isso trouxe no coração de Abacuque uma aflição muito grande. A tal ponto, meus amados, que a aflição era tão grande na vida deste servo de Deus, que no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, e tu não me ouves? Se nós analisarmos hoje, meus amados, a situação que vivemos, não é muito diferente. O mundo em que vivemos, a situação que vivemos, reflete muito aquilo que o profeta estava clamando naqueles dias. E quantas vezes nós nos colocamos nesta posição? Porque vemos a idolatria, vemos a mentira, vemos aquilo que tem atrapalhado a obra de Deus, e muitas vezes questionamos, e muitas vezes no nosso coração há esse clamor: Senhor, até quando tu vai permitir isso? Isso acontece muitas vezes conosco. Ao vermos as injustiças desta vida, governos, situações, sociedade, a própria religião sucumbindo para a mentira, para a idolatria, e nós perguntamos a nós mesmos: Senhor, até quando isso vai acontecer, Senhor? Era exatamente o clamor deste homem. Era exatamente o clamor deste servo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que me ouças? Aí Deus responde. No verso 5, Deus começa a responder: olha, eu estou atento à situação de Israel, e eu vou enviar um povo babilônico para tratar com Israel. Aí aquilo que estava ruim piorou. Porque, na verdade, Deus iria usar o povo babilônico para invadir Jerusalém por causa do pecado do seu povo, para julgar o pecado do seu povo. Isso é muito impactante, isso foi impactante na vida de Abacuque, que ele questionou novamente. Ele falou: Senhor, mas Tu és tão santo, Tu és tão maravilhoso, Tu és um Deus amoroso, como Tu vai permitir que um povo pior do que Israel possa tratar com Israel? Mas Deus estava ali tratando com aquele povo, porque Deus queria mudar os conceitos daquela nação. Meus amados, hoje, muitas vezes nós vivemos dias parecidos. As consequências, muitas vezes, que sofremos são, muitas vezes, consequências do pecado do povo. E Deus permite que situações se levantem para nos despertar para esse momento. E aquele questionamento foi tão grande que, novamente,
quando Abacuque respondeu ali, quando Abacuque falou daquela forma, mas Senhor, é isso mesmo? E o Senhor fala assim, escreve numa tábua, porque não falhará, ainda que demore, espere um pouco, porque certamente ele virá. Então, muitas vezes, meus amados, a situação ela está tão difícil no mundo que vivemos. Há um teólogo muito conhecido entre nós que diz assim, quando Deus quer julgar uma nação, Ele dá governantes ímpios. Em Provérbios completa isso, dizendo assim, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém quando o líder é sábio e sensato. Em meio ao caos que Abacuque estava vivendo, havia uma esperança. Ainda que tudo esteja perdido, Deus está no controle de todas as coisas. A visão de Abacuque, ela pode ser aplicada nos nossos dias. Muitas vezes nós não entendemos o porquê de um governo tal, um governo assim. Meus amados, Deus permite, Deus não concorda, mas Deus permite situações acontecerem para que o povo possa se mover, para que a nação possa se mover e buscar a Deus, porque a resposta, ela só vem de Deus para as nossas vidas. Nenhum poder político ou econômico pode frustrar os planos de Deus. Ainda que tudo esteja um caos, a nossa confiança está em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era essa mensagem que Deus queria que Abacuque colocasse no seu coração. Era a certeza de que Deus não estava distante, Deus estava vendo. Deus permite situações na nossa vida, situações que aconteçam para que haja um despertamento, para que nós possamos entender qual é o plano de Deus, o que Deus quer fazer por nós. Quando chegamos no final dos nossos recursos, Deus está sempre disponível. Abacuque, ele não sucumbiu diante da situação, mas ele subiu à torre de vigília para orar ao Senhor. Quando os nossos recursos acabam, os céus respondem, bendito seja o nome do Senhor. As crises que vivemos não podem nos encurralar, precisamos olhar para o alto. É muito comum nos nossos dias, meus queridos, é muito comum isso acontecer. Quando a crise ela se aloja, quando a situação se aperta, seja em qualquer área da nossa vida, a tendência é nós olharmos para esta vida. Está difícil, eu não vou conseguir, eu estou aflito com o que está acontecendo no nosso país. Mas precisamos olhar para o alto, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos crer mais no Senhor. Nós precisamos pedir a Deus que nos oriente, porque só a palavra de Deus pode trazer consolo à vida do homem, pode encher o coração de alegria. Se olharmos ao nosso redor, nós certamente encontraremos dificuldades, mas se olharmos para Cristo, nós encontramos a vitória, louvado seja o nome do Senhor. E diante deste fato que aconteceu com este homem, o texto que nós lemos, ele começa dizendo assim, Senhor, primeiro a pergunta do profeta, a resposta do Senhor, a pergunta do profeta, a resposta do Senhor. E agora no verso 3, Abacuque ele começou a entender. Ele começa dizendo, Senhor, eu ouvi a tua fama, ou ouvi a tua palavra,
Meus amados, a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos este mundo mal. A palavra de Deus trouxe consolo ao coração de Abacuque. É muito comum nós estarmos aflitos nesta vida, mas o que vai te confortar não é o conselho humano, mas é o conselho que vem de Deus. E a palavra é muito clara, a oração do profeta diz: Senhor, eu ouvi a tua fama. Ele estava dizendo assim: Senhor, olha, eu estou lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez no passado, de como o Senhor venceu, como o povo venceu o deserto, como as dificuldades vieram, e o teu povo ele foi vencedor. Eu ouvi a tua fama. Eu preciso ouvir isso. A revelação de Deus transformou Abacuque num questionador em um homem adorador. Nós precisamos entender isso, meus amados. Em meio ao caos que vivemos, nós não podemos questionar, mas precisamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele possa suprir a nossa necessidade. Os apóstolos no passado entenderam muito bem isso, que a primazia que eles pregavam era a oração e o ministério da palavra. A palavra ela tem que triunfar no meio da igreja. Por outro lado, quando a igreja abandona a fidelidade da palavra e o zelo da oração, ela se desvia, ela se perde do foco que Deus tem para ela. O que moveu o coração de Abacuque foi que ele ouviu: Senhor, ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua fama. E o que tem que mover hoje no seu coração, meu querido, diante dos desafios que você tem enfrentado nesta vida, o que vai te mover todos os dias é a palavra de Deus. Essa sim vai suprir toda a minha necessidade. Essa sim vai me dar forças para caminhar. Porque a fé, ela vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso compreender, eu preciso buscar o Senhor. E a palavra continua dizendo que a oração, o profeta também ele começou a orar ao Senhor. A oração nos leva ao pó, à humilhação. Quando Moisés contemplou a sarça ardente, ele tremeu de medo pela presença de Deus. Quando Isaías viu o Senhor no alto, sublime trono, ele falou: ai de mim, que sou um homem pecador. E é por isso que eu citei logo no início. Nós devemos sempre nos colocar como os piores pecadores, os mais necessitados, porque nós não temos direito a nada se aprove a Deus nos dar. Não foi eu que escolhi a Deus, como se Deus fosse um objeto qualquer, mas Ele me escolheu, Ele escolheu a cada um de nós. Ele te escolheu, não pelos teus méritos, mas pela misericórdia e o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos orar ao Senhor. E ele começa, Senhor, ouvi a tua fama, tremi, Senhor, diante dos teus atos. E ele começa dizendo: realiza de novo, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras que o Senhor operou no passado. Meus amados, como já falamos no início, Abacuque, ele clamou por avivamento. Não só para ele, não só para a sua vida, mas para o povo. Como nós já falamos, o avivamento muitas vezes é distorcido nos nossos dias. Muitos confundem avivamento com línguas, com estilo litúrgico, com a presença de sinais e maravilhas. Outros pensam que ela é portadora do avivamento. O avivamento verdadeiro, ele vem dos céus. É obra do Senhor. E principalmente,
o avivamento ele está centrado na palavra de Deus. Quando não há isso, porque aonde prospera a heresia, não existe avivamento. Nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. A igreja, ela tem que ter a fidelidade à palavra de Deus. Quando existe isso, aí o Senhor opera grandemente no meio da igreja. O avivamento nos leva à oração, à santidade. O avivamento, meus amados, é algo vital para a igreja. Infelizmente, hoje, muitas igrejas crescem, mas não têm doutrina. Muitas igrejas, elas são ortodoxas, mas são liberais. Pode tudo. Outras têm caráter, mas não têm carisma. Essa é a situação que nós estamos vivendo. O avivamento não é fabricado no céu, na terra, mas ela é a agenda do Pai. O avivamento é obra do Espírito Santo. E qual é o resultado, meus amados, do avivamento no meio da igreja? Quando o profeta aqui, ele falou, Senhor, faze novamente, realiza novamente isso nos nossos dias. Faze-as conhecidas em nosso tempo, Senhor. Aviva, Senhor. Não os méritos do homem, mas a Tua glória, Senhor. Aviva isso em nós. Nós precisamos, meus amados, entender que quando o avivamento acontece no meio da igreja, a igreja, ela começa a pregar o evangelho. Cada crente começa a ser embaixador deste evangelho. O avivamento traz maravilhas, e isto aconteceu na história da igreja. Vamos citar aqui apenas alguns fatos na história. No século XVIII, dois homens, John Wesley e George Whitefield, foram usados por Deus de uma forma tremenda. Onde a Europa, Deus deu início ali a um grande avivamento no século XVIII. No século XVIII também, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, através de uma pregação, se os irmãos conhecem a pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. O Espírito Santo, o avivamento foi tão intenso naquele dia, houve tanto temor e tremor para com aqueles que ouviram aquela mensagem, que eles pensaram naquele momento que eles iam falecer, de tanto temor que havia no coração daqueles homens. E em aproximadamente 6 meses, 2 milhões de pessoas foram alcançadas por este avivamento. Por isso nós falamos, meus amados, Deus, Ele não tem compromisso com o homem, Ele tem um compromisso com a sua palavra, mas quando o homem é fiel à palavra de Deus, Deus derrama do seu Espírito sobre nós. Deus derrama do avivamento, Ele faz maravilhas. O avivamento, em 1904, no País de Gales, em apenas 6 meses, 100 mil pessoas se converteram ao Evangelho. Na Coreia do Sul, na nossa época, ventos do avivamento ainda trazem dezenas de milhares de membros daquelas igrejas. E houve um despertamento nos nossos dias, agora em novembro, ou melhor, em fevereiro, onde uma universidade nos Estados Unidos, Asbury, como começou esse despertamento? Num culto desse, num culto que nós estamos fazendo aqui, o pastor pregando sobre a condição humana, que o homem, trazendo uma palavra do amor verdadeiro, que o homem teria que se arrepender dos seus pecados. Aqueles alunos ali começaram, depois do culto, a orar ao Senhor. E houve um despertamento que durou 2 semanas. Meus amados, o arrependimento, ele traz choro, arrependimento, porque o homem, ele começa a ver a sua condição.
O arrependimento, ele tem que trazer isso, ele tem que trazer ao homem a condição, eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso da graça de Deus. O avivamento, meus amados, ele é espontâneo, ele é a obra de Deus, ele está centrado na palavra de Deus. Ele é marcado pelo grande amor do Senhor. O avivamento é marcado pela unidade em Cristo. E, para resumir, os avivamentos que vivemos no século XVIII, no século XIX, o despertamento que a igreja lá nos Estados Unidos viveu, nós podemos resumir, e a gente pesquisando, o que pregavam esses homens. Os irmãos sabem o que esses homens pregavam? Eles não pregavam prosperidade. Nem Jonathan Edwards, nem o John Wesley, nenhum desses homens pregavam prosperidade. Nenhum desses homens pregavam curas, o evangelho coach. Esses homens pregavam as doutrinas da suficiência da palavra, a supremacia da palavra de Deus. Todos eles, fidelidade à palavra. Eles pregavam também a total corrupção da natureza humana. Você é pecador, eu sou pecador. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias. O homem é miserável, ele precisa da misericórdia de Deus. Eles pregavam também a morte expiatória de Cristo. Eles pregavam também a justificação pela graça mediante a fé. Eles pregavam a necessidade de uma conversão completa, de vivermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eles pregavam a verdadeira fé com santidade pessoal. Era isso que eles pregavam. Eles pregavam o ódio eterno de Deus pelo pecado, mas o seu amor pelos pecadores. Em resumo, esses homens que viveram o avivamento, eles pregaram isso. Era exatamente isso que Abacuque ele estava ouvindo. Senhor, faze de novo, faze novamente aquilo que o Senhor fez no passado. O clamor da igreja, meus amados, hoje é este. Nós não podemos viver um evangelho superficial, acharmos que está tudo bem. Nós temos que ser impactados pela palavra. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Nós precisamos ser novas criaturas. Mas isso se dá quando eu me debruço na palavra de Deus. E o profeta, em meio àquele caos, em meio àquela situação toda, ele falou essas palavras, mas na continuidade desse capítulo 3, ele escreveu um salmo de louvor a Deus. Ainda que tudo esteja ao contrário, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Avivamento, meus amados, é isso. É reconhecer a fragilidade nossa. Abacuque reconheceu isso. Ele falou, eu preciso desta bênção. Eu preciso mudar. Eu preciso entender. E o que consolou Abacuque é o que tem nos consolado nos nossos dias. Você está abatido? Glória a Deus. Você está aflito? Glória a Deus. Ah, pastor, a situação está tão difícil nesse mundo. Glória a Deus. Ainda, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto nas vides, ainda que não haja alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, todavia,
Eu me alegrarei no Senhor. Este deve ser o nosso maior sentimento. Mas, pastor, será que Deus pode fazer isso em nós, nos nossos dias? Pode. Deus pode fazer as mesmas obras. Aprove a Deus, né? Se Deus permitir isso, mas depende muito de como você está como servo de Deus. Você realmente está buscando ao Senhor, você está orando ao Senhor, você está sendo um crente diferente, você está sendo confrontado com a verdade, ela tem te mudado? Ainda não, mas há tempo. Que nesta noite, meus amados, possamos, como aqueles homens do passado, eles foram impactados pelo avivamento. E o avivamento aconteceu nas igrejas do passado e aquilo se expandiu para um estado, para uma nação. Será que Deus não pode fazer isso hoje? Deus quer fazer. Mas o profeta entendeu. Eu ouvi a tua fama, Senhor. Eu ouvi a tua palavra. Ela sim me confrontou. E ela sim me deu um novo norte para a minha vida. Que nessa noite o Espírito Santo possa tratar conosco, meus amados, com a minha vida, com a sua vida. Isso é algo muito particular, é muito próprio nosso. Você deve se avaliar como você está diante de Deus. Deus quer fazer. Deus vai fazer. Fique de pé neste momento, nós vamos louvar o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que esteja operando. Ele é grandioso. Ele é maravilhoso. A sua alma, a nossa alma anseia por Ti, Senhor. Precisamos do avivamento. Precisamos do vento do Espírito Santo sobre nós. Ao que está sentado. Glória a Jesus. No trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor. Seja a honra. Glória a Deus. Seja a glória. A Ele toda a honra, toda a glória. Seja o domínio. A Ele pertence todas as coisas. Pelos séculos dos séculos. A Ele a glória, o louvor. Poderoso Deus. Ao Senhor de toda a terra. Ao Deus eterno. Poderoso Ao Senhor da vida. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Que haja um espírito de quebrantamento neste lugar. Minha alma anseia por Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Ao que está sentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. E ao Cordeiro. Glória a Jesus. Seja o louvor. Glória a Deus. Seja a honra. Glória a Jesus. Seja a glória. Seja o domínio.
de Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos.